Olá, corredores e corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. Eu sou o Fernando e trago para vocês o tênis de novembro de 2023, né, que é o modelo da Helt. Lembrando que eu já trouxe outros dois modelos, que é o 789S, que é um tênis comum de velocidade, né, sem placa. Trouxe um tênis com placa de nylon, que é o ZY, que ele lembra muito o Tempo Next Percent no design dele, mas desempenho é outra coisa, tá? Um tênis muito bonito e muito gostoso de correr. E agora eu trago para vocês o terceiro modelo para fechar essas análises da Helt, que é o Light Wings, né? Que é um tênis realmente com placa de carbono, não tem placa de nylon como o ZY, tá? Um tênis bem bonito, já tem uma cara própria, um design bem legal, tá? Bem bonitão, vou mostrar para vocês aqui, ó, solado e tal. Bem bacana, tá? Só uma curiosidade, gente, ele veio em plástico bolha, mas também veio esse envelopezinho com esse encarte aqui, que é o manual do usuário, tá? E no manual do usuário ele traz algumas explicações do tênis, as tecnologias, né? O High Laboratório, né? Que é então é High Carbon, High Foam para o solado, desculpa, para a entressola, HPBUX para a borracha do solado e também para a palmilha. Tá aí aqui uma descrição falando, tá? É bem legal isso daqui. E minha outra curiosidade, aqui tem 4 campos para você anotar seus recordes pessoais, além do endereço do site, né? Helt 1984. Não tive tempo ainda de entrar no site, vou dar uma olhadinha assim que puder, tá? Mas conheçam lá, conheçam a marca, bem legal. Achei bem bacana esse encartezinho aqui. Só uma curiosidade para vocês, tá? Bom, como sempre nós vamos abordar cabedal, entressola e solado, e nesse caso plaquinha de carbono, né? Vamos analisar a placa de carbono, porque a gente gosta de placa de carbono aqui nesse canal também, gosta de tudo quanto é tênis. Mas antes vamos às informações técnicas, tá? Tamanho dele, gente, é um tamanho 42 aqui no Brasil, 44 europeu, 10 americano, tá? Meu pé tem cerca de 26 centímetros e meio, meu pé maior, né? Que no meu caso é o pé direito, tá? Então para vocês terem uma referência aí, belezinha? Peso, peso dele 220 gramas com palmilha, 205 gramas sem palmilha. A palmilha pesa 15 gramas. Eu tirei ela, não vou tirar aqui novamente, não vou mostrar a palmilha hoje, gente, porque essa palmilha é meio colada, dá um trabalho para tirar, dá um medo de rasgar ela, tá? Então não vou tirar novamente para mostrar para vocês, mas aqui tem uma palmilha de 15 gramas, tá? Bom, no que diz respeito à altura desse lindão aqui, desse bonitão, dessa belezura, ele tem 40 milímetros de altura na parte de trás, 30 milímetros de altura na parte da frente, o que dá para ele um drop de 10 milímetros. Galera, fazer uma observação, tá? Tem árvore aqui no quintal, tô só escutar pardal, bem TV cantando. Meu vizinho aqui da frente, da rua aqui de casa, arrumou um galo, então se escutar um galo cantando, também não esquentem a cabeça, tá? Faz parte. E esse bichinho canta com força e canta o dia inteiro, é até gostoso escutar os passarinhos cantando aqui, tá? Bom, a espessura aqui da borracha do solado tem 1 milímetro, tá? E vou fazer uma outra coisa diferente aqui também, tá? Muita gente me pergunta acerca da estabilidade do tênis e tal, eu comento, mas vou pôr números para vocês, para que vocês, pegando os modelos que vocês têm em casa, possam ter uma referência. E obviamente que essa dimensão desse tênis é com tamanho 42, então aí vocês façam a proporcionalidade, de acordo com o tamanho que vocês calcem, tá? Para fazer a diferença aí também de tamanhos, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu medi aqui a parte mais larga na parte dianteira, né, na frente do tênis, e a parte mais larga na parte traseira do tênis, tá? Então daqui, essa linha aqui mais larga na parte dianteira tem 11 centímetros e meio, tá? E a parte mais larga aqui na parte traseira tem 9 centímetros, então nós temos uma diferença entre a largura da parte dianteira do tênis para a parte traseira de 2,5 centímetros, tá? Bom, essas são as informações técnicas do Light Wings, né, das asas de luz, esse lindão aqui, tá? Como sempre agora vamos analisar, começando pelo cabedal, vamos lá? Muito bem, corredores e corredoras, vamos falar do cabedal desse tênis. Primeiro chama atenção pra caramba, né? Bichão cor de rosazinho, né? Mas eu achei esse tênis bonito, tá? Embora a cor seja um pouco chamativa, mas combinando aqui com o branco ficou um tênis bem bacana, né? Vamos lá o cabedal dele, tá? É um mesh, meio com material plastificado,
Ele lembra muito o toque do Skechers Elite. Aliás, em alguns pontos esse tênis lembra o Skechers Elite, tá? Então é um material meio plastificado, mas é um mesh, tá? Com relação à ventilação dele, é um tênis bem ventilado, tá? Bem airado. Ele não tem trama, aqui é meio plástico, mas a trama é meio abertinha, ó. Acho que vai dar pra ver um pouco. Respira muito bem, tá, gente? Então, em momento algum nos treinos e corridas que eu fiz com esse tênis, tá assim, fiz corridas com ele já também, tá? Ele esquentou, tá? Então, nessa parte tá super aprovado. Ele tem reforços plásticos internos, eu não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui, ó, pra dar estrutura pra ele, tá? Corre aqui por baixo, uma biqueira interna, tá? Então tomem cuidado para esbarrar, porque uma sarjeta aí que você esbarra pode ralar o cabedal, né, até rasgar, então tomem cuidado com isso. Esse reforço ele pega toda a lateral, né, faz aqui a parte e dá estrutura pro tênis, ele não amarrota, mesmo porque o próprio material que ele é feito, né, é um material que tem sua resiliência, né, volta pro formato dele, tá? Com relação à amarração dele, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos e mais o furo extra, tá? Eu usei o furo extra, quando você usa só os 6 furos, ele dá uma sensação de que tá meio solto no pé, mas é mais uma sensação, tá? Então, para quem gosta de tênis um pouco mais justo, então use o furo extra. Eu usei, eu achei mais confortável com a sensação de corrida melhor com o furo extra, tá? Tem um reforço aqui plástico, tá? Para não deixar o cadarço arrebentar o cabedalzinho dele, tá ok? Bom, o cadarço não é nada elástico, tá? Arredondado e bem liso. Então você tem que dar ou 2 laçadas ou dar a laçada e passar aqui os laços por baixo da trama do cadarço para ele não desamarrar, porque senão ele vai desamarrar, tá? A língua dele, gente, é um material elástico, tá? Como vocês podem ver, todo furadinho e bem elástico. Ela é só a tirinha elástica mesmo, tá? Não tem forração nenhuma, tá vendo? Bem fininha, tá? Só material elástico mesmo. Ela é costurada nesse ponto aqui, tá? Do lado externo do tênis, né? Do lado de fora aqui. E ela tem uma parte maior, gente, dá pra mostrar aqui, ó, que é presa embaixo do solado, na entressola do tênis, tá? Então ela meio que abraça o pé, quase que nem aqueles tênis soft fit, tá? Mas não tanto assim, né? Mas ela dá um apoio legal, ela veste bem o pé e é bem airada, tá? Então tem essa lateral e na parte da frente aqui já não tem nada, tá? Vocês podem ver até meu dedo, tá? Então tem essa lateral aqui que é maior, mais larga. E aqui do lado interno só presinha aqui com essa costura e nada aqui desse lado, tá? É uma língua bem confortável, bem furadinha, elástica, né? Então faz aquele papel de sock fit de meio que abraçar o seu pé, né, para dar um apoio melhor, para dar um ajuste melhor no seu tênis, mas não aperta não, viu, tá? Tem alguns dizeres emborrachados, né? Criado para velocidade, Health Running Lab, né? Criado para velocidade, o símbolo da Health aqui, né? O Hzinho deles na lateral externa do tênis, então bem legal isso daí também, tá? Tem umas costuras aqui, tá, gente? Mas essas costuras não machucam. As que passam pro lado de dentro não machucam. Essa aqui sequer passa porque tem a forração aqui do bocal do tênis. E falando em bocal, é um tecido bem gostoso. Um tecido gostoso. Esse tênis tem um toque nessas partes aqui de elástico e do tecido. Muito gostoso, tá, gente? Ele é reforçado aqui na parte de cima com uma camadinha de espuma, não muito grossa, mas o suficiente para dar conforto, tá? E aqui, por exemplo, ela tem cerca de uns 2,5 cm aqui. Aqui embaixo já fica direto só o tecido, mas ele também tem o tecido tem uma espécie de uma espuminha no próprio tecido, tá? Então fica bem confortável. No pé não machuca, não, sabe? Aqui embaixo é bem bacana. E ela, né, mesmo que esteja pegando aqui no clipe de contraforte, mas como o tecido do tênis é meio espumado, vamos dizer assim, fica muito confortável esse tênis, tá? O clipe de contraforte é semi-rígido, tá? Ele não trava tanto naquela coisa, aquele bloco firme de tudo que trava o seu calcanhar, mas também não deixa totalmente solto, assim. Então meio que dá uma imobilizada nele, mas nada muito grande, assim, muito firme, tá? Dá pra usar sem meia, Fernando? Olha, vou te falar, essa parte aqui interna que tem aqui do mesh do tênis, ela é bem áspera, tá? Não recomendaria, tá? A parte que onde tem aqui a língua, ótimo, macio, gostoso. Nessa parte meio que parece uma lixinha, sabe? Então acho que vai machucar o seu pé. A usar sem palmilha, lembrando que ela é meio colada, então talvez aí incomode um pouco, tá? Uma para tentar arrancar, 2 que essa cola pode grudar sujeira e tal, então isso não é muito legal. Tá, então como essas costuras não machucam, tem 3 pontos de costura aqui, né, mais alguma parte aqui interna do próprio acabamento do tecido que envolve aqui o bocal, mas nada que machuque o pé, tá, não incomoda de forma alguma, como eu já disse. Com relação à segurança, gente, ele tem um refletivo aqui na lateral externa.
Bom, eu gosto de refletivo na lateral externa, o problema é que ele não tem refletivo na parte de trás. Então, entre optar em colocar um refletivo na lateral externa e colocar um na parte de trás, eu prefiro que ele vá aqui na parte de trás, que é o teu ponto cego, né? Que você não vai ver absolutamente nada. Então, o ideal para mim, a segurança ideal é ter aqui atrás e ter na lateral externa do tênis, né? Na ponta ou na lateral interna já não me preocupo muito com isso. Mas a prioridade tem que ser sempre aqui no calcanhar, tá, gente? Na parte de trás do tênis para botar o refletivo, tá? Bom, sobre o cabedal era isso que eu tinha para dizer para vocês. Concluímos aqui a análise. Vamos falar agora da entressola desse lindão aqui, tá? Eles desenvolveram um material chamado High Foam, tá escrito aqui para vocês aqui no cantinho, na parte dianteira do tênis, só no lado de dentro, né? Bom, e o que eu tenho para dizer dessa espuma? Foi o primeiro contato que eu tive com ela. É um Piba, tá? Isso aqui é um Piba. É um Piba responsivo? Sim, senhoras e senhores, é um Piba responsivo. É o Piba mais responsivo que você vai encontrar? Tanto em tênis com placa de carbono como sem placa de carbono? Não, não é, tá? O Boom é mais responsivo, o Ace é mais responsivo, o Ace da X-Step, o Boom da Li-Ning são materiais mais responsivos, o Nylon 12, agora mudou de nome, desculpa, me fugiu agora, é o novo nome do material do Piba da Bimai, opa, perdão, dá uma gaguejada, poxa, da Bimai, são mais responsivos, tá? Porém, esse aqui tem um negócio legal que ele é macio também, tá? Obviamente que o Ace, né, da X-Step tá acima, o Zoom X tá acima, com certeza. Então, assim, embora ele seja um tênis responsivo, ele tem uma maciez que eu gosto, tá? Eu prefiro tênis mais macios do que tênis mais mais firmes, tá? Então, assim, nessa linha, ele tenderia mais próximo ali, não é igual, tá? Mas no conforto, ele puxando pro Ace, puxando pro próprio Be My Mix, né? O que tem uma pegada mais macia, o próprio Onemix tem uma pegada mais macia do que para um Skechers Elite, do que para um Be My 42K, do que para um Li-Ning, tá? Então ele é mais nesse sentido. Então, assim, ele é responsivo? Sim, senhoras e senhores, ele é responsivo. Porém, ele tem um toque de maciez que traz um conforto que é da minha preferência, tá? Que é da minha preferência. Ele não é tão macio quanto o Ace, com certeza não é, mas ele é um material, mas ele é bem parecido assim com o da Onemix, tá? Só que ele é um Piba, tá? Bem mais leve, barulhinho outro, ó, tá? Então ele tem essa pegada que eu gostei bastante, tá? Gostei bastante mesmo. Então, aqui temos o High Foam, material, o Pibax, o Piba da Helt, que é responsível sim, mas não o mais responsivo que você vai encontrar, mas também ele é macio e que torna ele um tênis de placa confortável. Corredores e corredoras, vamos falar agora do solo dessa belezura aqui, tá? É chamado pela empresa de H Pibax, tá? Essa borracha, no caso H Pibax Crystal, tá? É uma borracha comum, não me parece ter injeção de ar, tá? É uma borracha macia até. Ela tem um bom grip, não vai dar pra ver, gente, porque é tudo transparente, ó, mas ela tem ó, pra vocês escutarem, tem uns calombinhos aqui que dá o grip pro tênis, tá? No lado externo ela tem esse sentido aqui na transversal aqui, e aqui no lado interno oposto, ela faz isso daqui, sabe, faz isso aqui, ó, formato desses gominhos aqui, tá? Na parte de trás a mesma coisa, do lado externo, na parte final não tem, tá? Então isso aqui, ó, no comecinho, e aqui é liso. Do lado interno, né, tem toda ela, tá? Acho que para diminuir o atrito aqui, mas o pessoal tem a pisada mais supinada, né? Acredito que seja isso. Bom, como eu disse lá nas características do tênis, nas informações técnicas, ela tem 1 milímetro de espessura. Tem um bom grip, tá? Não escorrega, então nessa parte perfeito, tá? Porém, eu corri cerca de 60 km com esse tênis, tá? Corri pouco porque o que eu entendo pelo desgaste é que ele vai ter uma vida útil encurtada no padrão dos tênis de placa de carbono. 350, 400 km no máximo, aí vai depender de onde você corre, qual o seu peso, né? Também isso tem uma influência, né? O atrito com a abrasividade do solo onde você estará, asfalto, pista de borracha, né? Concreto, enfim. E, né, o seu peso, né? Quanto mais pesado, mais vai desgastar o solado do tênis. Tá? Então vai ter uma vida útil aí de 350 a 400 km no máximo, na minha opinião. Bom, um outro ponto que eu quero chamar a atenção e que vocês devem estar já se perguntando, Fernando, ele na parte aqui do médio pé, né, na parte aqui do arco do pé, ele não tem borracha, isso é meio que um padrão. Ele tem esse dente aqui também que não tem borracha que recobre
a entressola, tá? Então ela teve o contato direto com o solo. Teve um desgaste? Teve sim, tá? Teve um pequeno desgaste aqui, porém, esse desgaste que é mínimo, né? Que é um ponto de pouco atrito e que ajuda a diminuir o peso do tênis, né? Então, nós temos um tênis aqui de 220 gramas, então acaba diminuindo o peso dele, a falta de borracha aqui. E pela borracha, pela qualidade da borracha dele, e como ele também não tem aqui um desnível, tá, gente? Como eu gosto de falar, um calombinho aqui, o nível da entressola e do solado é o mesmo. Então eu acredito o seguinte, isso daqui para fins de desgaste não vai ser um problema, tá? Vai desgastar, vai acabar com o tênis. Não, a borracha acho que vai desgastar mais ou menos ali junto, tá? Obviamente que talvez tenha um desgaste um pouquinho mais rápido, com certeza, porque não está protegido, mas a borracha também não é uma super borracha que propõe-se durar 700, 800 km, 1000 km, que aí sim isso aqui estaria totalmente esfolado nessa altura do campeonato, tá? A questão e é para não só para o Helt, mas como para todos os tênis, que essa exposição do material pode sofrer algum dano, né? Ele pode sofrer algum dano ao se pisar numa pedra, isso pode acontecer com qualquer tênis que não tenha a totalidade dele, da entressola recoberta com o solado de borracha, tá? Então fica aí só essa observação, tá? Mas é um bom solado, tá? No geral, assim, comparado para tênis de placa de carbono, é um excelente solado. Muito bem, corredores e corredoras, vamos falar agora da placa de carbono, né? Essa plaquinha de carbono, que a gente gosta de placa de carbono, para procurar um precinho mais legal, né? Então vocês podem ver que ela é aparente na parte de trás, na médio pé aqui, tá? Dá para ver até que a prensa das camadas, né? Do high foam, né? Da entressola. Bom, Fernando, essa placa ela é de verdade, ela é fake, é só enganação? O que é a dela? Bom, a dela é que ela funciona, é uma placa de carbono e funciona muito bem, tá? Mas a gente tem que fazer algumas observações para você saber o que você está comprando. Fernando, dá economia de energia? Sim, 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 sim. Sim, senhoras e senhores, ela dá economia de energia. Ela dá propulsão? Sim, ela dá propulsão. Ela trabalha muito bem junto com o high foam. Agora, vem o porém aqui para você ter consciência daquilo que você está adquirindo. Eu já disse para vocês aqui muitas vezes, e sempre repito, a angulação da placa, né, o formato de pá da placa faz toda a diferença. Quanto mais angulada, uma angulação mais forte, maior, mais protuberante, mais impulsão o tênis vai te dar na hora da alavanca. O que é a alavanca? Quando você põe o peso aqui na parte da frente, essa curvatura aqui embaixo, ela vai fazer o calcanhar subir. Eu disse já algumas vezes que você quer saber se a placa é boa, você anda com o tênis de placa. Se quando você der a passada, ou o peso aqui na parte da frente do tênis, você sentiu o calcanhar levantando sozinho, é que a placa é ótima, né? Vai te dar uma propulsão super top. Se você fizer isso com esse tênis, essa sensação ela é bem diminuída com relação a outros modelos. Quais outros modelos? Os modelos da X-Step, da Li-Ning, da Nike, da ASICS, da Salcone e assim por diante, tá? Mas por quê? Porque ela tem um formato mais achatado, mais plana, tá? Isso diminui um pouco a agressividade da responsividade do tênis. Isso é bom? Isso é ruim? Não, necessariamente. Depende daquilo que você procura. Nesse ponto, como ele vai forçar menos a sua panturrilha, né, essa alavanca, essa agressividade da alavanca do tênis, se você está com a panturrilha fraca, ele vai se ajustar muito bem para você. Se você não quer, ou então de repente depois de fazer uma prova mais longa, né, mesmo que a placa, você deixa com a panturrilha até fortalecida, mas de fazer uma prova muito longa, você acaba sentindo um rebotezinho ali, então esse tênis aqui não vai dar esse rebote tão forte na alavanca, então vai diminuir essa pressão. Então ela faz o papel dela, sim, faz daquilo que acordo que ela se propõe. Não é um tênis assim que diz que é para velocidade? Sim, é um tênis de velocidade, com certeza. Mas essa alavanca ela é um pouco mais atenuada. Em contrapartida, você ganha mais conforto na sua corrida. Então, você quer uma corrida um pouco mais confortável? Bom, essa placa vai te dar uma corrida super confortável. Se você quer uma corrida às vezes um pouco menos confortável, ou então, não, já estou acostumado com placa de carbono mais agressiva, não me incomoda mais, com ela menos tendo uma responsividade mais forte, para mim dá uma corrida confortável de qualquer forma, então você vai procurar um outro modelo daqueles que eu já citei ou daqueles que você conhece, que vai te dar essa resposta, tá? Então assim,
vai te dar uma corrida mais confortável, atrelado, logicamente aliada à responsividade da placa de carbono, são tênis mais velozes e tal, só que essa impulsão da alavanca fica um pouco atenuada, tá? Mesmo assim é um excelente tênis, né? Não dobra em nada, como eu disse, aqui dá uma estabilidade, né? Dá uma travada na passada, né? O tênis não vai nem mexer direito lateralmente, tá? Então a placa funciona muito bem em conjunto com o... Muito bem, corredores e corredoras, quais são as minhas conclusões dessa belezura aqui, que é o Lightwing 001, tá? Primeiro, o tênis estabiliza bem na passada, como vocês já mostrei para vocês, ele não torce, não dobra, então como todo tênis de placa de carbono, a maioria deles dá uma travada na sua passada para você fazer só esse movimento. O cabedal, super aprovado, né? Bem respirado, cabedal que lembra muito do Skechers Elite, tá? Um material meio plastificado assim, mas confortável, é um conforto que normalmente você não encontra em tênis com placa de carbono, embora estão se esforçando para tornar os tênis com placa de carbono, principalmente no cabedal, um pouco mais confortáveis, embora seja espartano, tá? Mega aprovado, à exceção do refletivo, que eu achei que entre pôr na lateral externa e pôr no calcanhar, eu preferia que tivesse no calcanhar, tá? Ajusta bem no calcanhar, não machuca aqui os ossinhos do tornozelo, tá? Essa curvatura tá bem ajustada também, cadastro bem ajustado, a língua muito bem pensada também, então tá mega aprovado. O solado vai durar pouco, né? 350 a 400 km, mas tá na média do que a gente conhece de tênis com placa de carbono. Ainda que tenha um desgaste aqui na entressola que está exposta, né, não vai ser um desgaste a ponto da vida útil da borracha durar muito mais do que isso daqui, então não é um problema. E vem aquilo que eu disse para vocês, o problema de toda a exposição desse material, que o material mais sensível é sofrer cortes, sofrer pancadas por causa de pedra, de algum outro material que você possa pisar, mas isso acontece em todos eles, não há exceção da Helt, então não é uma crítica, é só uma observação. O conjunto placa de carbono e o High Foam, tá? A High Carbon, High Foam feita no High Lab. Ai meu Deus, perdão da brincadeira. Bom, combina bem? Combina muito bem, gente. Ele tem um material responsivo da entressola, tá? Dá uma proporção legal. Não é o material mais responsivo que você vai encontrar, mas sim, com tênis de placa de carbono tem que ser responsivo e ele é responsivo. A placa de carbono, com a angulação dela, que não é uma angulação tão agressiva, trabalhando com esse material da entressola, funciona muito bem, tá? Ele me lembra um pouco, gente, eu trouxe aqui um vídeo no canal, do 160 1.0 da X-Step, tá? Na angulação da placa, na resposta da placa. Como eu expliquei para vocês, a placa é mais plana, né? Então ela tem uma impulsão menor no efeito alavanca, mas sim, ela funciona muito bem, ela está aqui presente e é uma placa de carbono e vai te dar uma economia de energia e uma resposta, uma propulsão quando comparado com os tênis normais, que não sejam os super tênis. Quando comparado com tênis com o super tênis, ela tem uma resposta menos agressiva, né, que eu falo agressiva na alavanca, que na propulsão da alavanca pela placa de carbono, mas o efeito trampolim está aqui, né, trampolim de piscina está aqui na parte de trás, que faz isso daqui para te impulsionar um impulso extra, e no Piba também está bem harmonioso, bem combinado. Porém, você vai ter tênis com placa de carbono mais rápidos, tá? Do que ele, com certeza, mas no conjunto da obra tá super aprovado, tá? Com relação à corrida, esse High Foam, eu mostrei para vocês as medidas, né, laterais aqui da largura do tênis. Ele é um tênis bem estável, tá? Bem estável, tá? Ele não fica chacoalhando, esse material, ele é macio, mas ele não é aquele material que fica macio demais, que traz até um pouco de desequilíbrio de acordo com como você vai trocando o peso do corpo, porque a gente realmente começa a pisada mais ou menos, quem tem uma pisada neutra vai mais ou menos essa linha aqui, para quem tem uma pisada supinada como eu, você faz mais ou menos essa linha, né? Meio torto, porque o peso realmente no final da strike está tudo no peso, na ponta do dedão, né? Então você faz essa linha aqui, nessa diagonal, né? Então você troca muito o peso do pé, do corpo no tênis. Então quando o tênis é muito uma maciez exacerbada, sem um equilíbrio, você vai chacoalhar todo, né? Isso aqui não acontece com esse tênis. Então na questão de equilíbrio também super aprovado. No geral, no conjunto da obra é aquele tênis simpático. Cara, que tu não espera nada dele quando você compra. Eu chamei esse tênis assim, a característica principal dele é aquele tênis simpático. Você compra ele não esperando grande coisa e quando ele chega ele te surpreende de uma tal maneira, ainda que você saiba que ele não é o tênis mais macio, e eu tenho preferência por tênis mais macios, que você saiba que ele não é o tênis mais rápido que você vai encontrar, que não é o melhor tênis com placa de carbono que você vai usar na sua vida.
ele te conquista, cara, porque ele dá uma corridinha tão gostosa. É até difícil explicar a sensação de corridinha dele, é tão bem equilibradinho, um cabedal que não é um cabedal mais confortável de todos os tempos, né? Mas também não é o cabedal menos confortável, é um cabedal que dá um confortinho gostoso, uma ventilação gostosa no pé, a espuma é macia, não é a mais macia como eu gosto, mas ainda assim é macia e gostosa, a responsividade dele tá bem equilibrado, maciez e responsividade. Eu acho que tá bem assim, tipo, meio que 60% maciez, 40% responsividade. A placa de carbono funciona muito bem, não é tão agressiva, né? Não é aquela alavanca muito abrupta, a transição dela, principalmente aqui na frente, tá bem suave, a angulação aqui tá bem gostosa. Não fica chacoalhando, imobiliza seu pé sim como um tênis com placa de carbono, mas ainda assim você tem uma margem ali para trabalhar um pouco a musculatura do seu pé. A borracha não vai durar muito, eu sei disso, mas ela agarra bem no solo, ela é gostosa de correr também. Enfim, é um tênis simpático. Quando eu amei esse tênis. É mais ou menos isso, sabe? Então assim, vale a pena? Vale sim. E aí, aproveitando o ensejo, vamos lá para a questão do preço, tá? Quando eu comprei ele, paguei R$567,58 e mais uns 20 e poucos reais de frete. Então bateu ali na casa dos R$600. Por R$600 vale muito a pena esse tênis, tá? Mas agora a gente sabe que está havendo uma mudança aí nas isenções, na tributação, enfim. Dá tempo ainda de comprar o tênis, por isso que eu estou trazendo para vocês, ele não era para ser o meu tênis de setembro, era para ser outro, mas eu quis trazer porque eu gostei tanto desse tênis, eu falei, não, tem que mostrar para a galera porque ainda dá tempo de comprar na plataforma do AliExpress sem o pagamento de imposto direto no ato da compra. Porém, esse tênis aqui passa de $50, né? R$567 passou de $50. Porém, há a possibilidade ainda de que você não tenha a incidência do imposto de produto comprado acima de $50, que aí dobraria o valor dele. Então você pagaria aí 17% de ICMS, alguma coisa ali em torno de R$90, e aí acrescentado esse tênis passaria um pouco de R$600. Ainda valeria a pena? Sim, valeria a pena pagar R$620 nesse tênis, tá? Caso você tenha que recolher, você só vai saber o valor exato do imposto depois que ele chegar no Brasil nesse caso. Então vale a pena resgatar ele do imposto? Vale sim, tá? Vale muito a pena. Ah, mas Fernando, e se dobrar? Bom, se dobrar, gente, aí passando para 1.100 e poucos reais ali, 1.130 reais, alguma coisa assim sairia, né? Que um pouquinho menos do que isso, porque não dobra exatamente, dá 92% de imposto. Aí eu já pensaria duas vezes, tá? Eu acho que esse tênis aqui passando de R$1.000, na verdade até um pouco menos disso, acho que esse tênis aqui por R$800 já não valeria tanto a pena, porque você já encostaria ele no Kyodan, né? O 3.0, lá o PB 3.0, um pouquinho mais você encostaria em tênis melhores, né, de melhor qualidade, porém também esses tênis, caso vocês queiram comprar, também teriam essa questão do imposto e tal, mas aí eu acho que valeria mais pagar imposto naqueles do que para ele, tá? Então ele, se vocês conseguirem comprar ainda sem pagar o imposto no ato da compra, e se vocês conseguirem passar ele, se eles conseguirem passar, não, se ele passar como um produto de menos de $50 e vocês pagarem 17% de imposto, né, que seria o ICMS sobre esse tênis, ainda assim valeria muito a pena, tá? E tem os cupons de desconto lá no site deles, vou deixar o link como sempre eu procuro deixar para vocês poderem comprar, então ainda assim valeria a pena, tá? Acima de R$700, aí eu já acho que de repente, se vocês não querem correr o risco, não seria legal. Se você está com medo de ser taxado e dobrar o preço dele praticamente, né, passar de R$1.000, aí já procura algo por aqui mesmo, vocês vão encontrar bons modelos, talvez não os modelos top de linha, né, das marcas, mas aí, né, você vai assim pensar melhor se esse tênis aqui vale a pena para R$1.000. Eu particularmente acho que não, tá? Como eu disse, é um cara simpático, você se apaixona, mas nessa faixa de preço você consegue, se você busca velocidade, até busca tênis também de boa qualidade, você vai encontrar. Então aí eu já pensaria duas vezes, até na própria China você encontraria, vai encontrar nessa faixa de preço tênis melhores. Porém também ainda tem esse risco também da mesma situação que esse aqui se encontra de ser taxado. E o problema no meu ver não é o 17%, o problema é ele dobrar de preço, tá? Então aí ficaria já meio puxado demais, beleza? Mas só para vocês conhecerem, esse aqui é um carinha simpático, esse aqui é o Health Lightwings 1.0,
001, tá? E vale a pena? Até 600 e poucos reais, vale muito, muito a pena. Te dá uma corrida gostosa, sabe? Uma corrida bem bacaninha de se fazer. É um tênis levinho, alto e muito bacana. Grande abraço a todos. Fica no meu pé o Light Wings 001. Fica assim, ó. Bem bonito ele, né? Pra calçar. Talvez a cor seja mais chamativa do que o normalmente se vê, mas fica bem bonito, tá? E vamos lá. Largura tá bem ajustado. Tornozelo não machuca, ó. A curvinha dele tá aqui, meu tornozelo tá aqui em cima, então não machuca. O Aquiles pega um contato bem de leve, não machuca em nada o seu Aquiles, tá? Pega bem no comecinho do Aquiles aqui, ó. Mas o material espuma perfeito, não vai machucar em nada. O contraforte, que o clipe de contraforte fica bem ajustadinho, ele termina aqui onde tá meu dedão, ó. Tem aqui, tá? Não trava tanto, o pé é semi-rígido, como eu disse pra vocês, mas também não deixa muito móvel, tá? Fica bem ajustado. A língua, né? Material elástico, mas não aperta o peito do pé, tá? Então, bem tranquilo. Agora para ver lá bem, tá vendo como é que expande, ó? Como é que fica a furação, ó? Para dar ventilação. A largura tá bem ajustada também, tá? Não aperta dos lados do tênis, também não faz pressão de cima para baixo. Então, ok. Meu dedão tá aqui, tá? Então, meu pé, lembrando, 26 centímetros e meio. Meu dedão tá aqui e cerca de um dedinho, que é o que eu gosto. Dá um pouco menos de um dedo, tá? 75% aqui. Lembrando que meu dedo aqui tem 2 centímetros, tá? Então fica bem ajustadinho aqui, tá? Então, no geral, tênis bonito, bem ajustado, bem confortável, tá? Faz uma corrida gostosa e fica assim no meu pé.